E aí, galera, bem-vindo aí ao canal do Professor Cadoca. Nós hoje estamos aqui para a resolução do primeiro simulado de 2021 para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Isso mesmo. Você que vai fazer prova para EA, ou de repente vai fazer prova para ESA, prova para SpaceX, você pode fazer um treino bem legal com esse simulado. São 24 questões que a gente vai resolver agora. Eu vou resolver 2 questões de cada vez aí no quadro para a gente ser um pouco mais rápido. Se você que não fez o simulado, não é aluno do Professor Cadoca, quer acompanhar, quer fazer aí um teste, você vai na descrição aí do vídeo, tem um link para você baixar o PDF do simulado. Você baixa o PDF e aí você acompanha, então, a resolução. Tranquilo? Vamos, então, para o quadro. Antes de começar ainda, pedir para você se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas que estão estudando, para que o canal possa crescer, ajudando aqui o professor Cadoca e ajudando também outras pessoas a aprenderem. Tranquilo? Então, vamos lá. Vem comigo aqui. A primeira questão fala o seguinte, ó, a função que corresponde ao gráfico a seguir, f de x igual a x mais b, em que o valor de a é igual a quanto? Resumindo, olha só, questão bem simples aqui no quadro. Ele deu o gráfico, aqui, olha, cortando o eixo das ordenadas, o eixo y, ponto 6, cortando o eixo das abscissas, o ponto 3. É uma função polinomial do primeiro grau, uma reta decrescente. Ele quer saber quem é o valor do coeficiente angular. O valor de a vai ser negativo, por quê? Porque a reta é decrescente. Primeira coisa, presta atenção. Esse 6 aqui, olha, é o coeficiente linear, b igual a 6. Por quê? Porque aonde corta aqui o eixo y é exatamente o par ordenado, no caso, 0, 6. É o par ordenado onde x é igual a 0, e se x é igual a 0, isso aqui deixa de existir, o y é igual a quem? O y é igual a b. Como o y é 6, então b é igual a 6. Beleza? Ele não pediu isso na questão, mas eu já estou colocando para você aí. E esse outro par ordenado é o par ordenado 3, 0, onde esse 3 aqui é a raiz do polinômio do primeiro grau. Beleza? O que é que a gente pode fazer? A gente pode substituir aqui, olha, o valor, já sabendo que f de x é igual a ax mais 6, que a gente viu que o coeficiente linear é 6, substituir esse par ordenado aqui, ó, y0, x igual a 3, e a gente vai achar o valor de a. É uma maneira de fazer isso, ó. 0 igual a vezes 3 mais 6. Ou seja, 3 vezes a é igual a 3 vezes a mais 6 igual a 0. Então, teremos o seguinte, ó, 3 vezes a vai ser igual a menos 6, jogando esse menos 6 para cá negativo. Qual é o valor de a? O valor de a vai ser menos 2. Essa é uma maneira de fazer. Qual é a outra maneira de fazer? Através, exatamente, da variação do y sobre o x. Todo coeficiente angular, olha, não esquece disso aqui. Pode ser calculado diretamente aqui por essa razão. ΔY sobre ΔX. Fazendo assim, o resultado aqui da nossa questão vai ficar o seguinte, ó. Pega aqui os dois pares ordenados, ó. Y6, Y0. Então, 6 menos 0. Agora, x. X é 0, x é 3. 0 menos 3. Isso vai ser igual a quanto? 6 dividido por menos 3, que também é igual a menos 2. Gabarito da nossa primeira questão, letra C. Primeira questão, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente responde com o maior prazer. Questão número 2 já está no quadro já aqui, ó. E você que baixou o PDF já acompanha aí. Um pedaço de queijo em forma de prisma triangular regular tem 6 metros de altura e possui como base um triângulo de 10 centímetros de lado. O volume desse pedaço de queijo é igual a quanto? Olha só que legal. Já está aqui na tela um prisma triangular. Prisma é aquele sólido geométrico que as bases são poligonais, paralelas e iguais. Então, eu tenho um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Mas, além de dizer que é triangular, ele falou que é regular. O que isso significa? Que as bases são polígonos regulares. No caso, aqui é um triângulo equilátero, porque o triângulo equilátero ele é regular. Ele tem os lados iguais e os ângulos iguais. Como ele disse que é um triângulo de lado 10, eu já posso deduzir que os 3 lados aqui, olha, são igual a 10. E aí, a gente tem que calcular a área desse triângulo, que é a base do prisma. Por quê? Porque ele quer o volume. E como é que eu calculo o volume? A área da base multiplicado pela altura. A altura a gente já tem que é 6. Qual vai ser, então, a área da base? A área da base, repito, é um triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero, gente, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha só, você que vai fazer prova da especialista, da ESA, de qualquer concurso militar, isso aqui é formulário básico, tá? Esse formulário tem que estar aí no seu HD, você não pode esquecer disso. Então, olha só, L é 10, 10 ao quadrado,
vezes raiz de 3 sobre 4. Qual vai ser, então, a área da base? 100, porque 10 ao quadrado dá 100. E 100 dividido por 4 dá 25. 25 raiz de 3 é a área da base. Ok. Aí a gente vem aqui agora para calcular o volume. Ó. O volume vai ser a área da base, 25 raiz de 3, vezes a altura, que é 6. Qual vai ser, então, o volume? 6 vezes 25, 150. 150 raiz de 3 é a resposta da segunda questão. E o gabarito aí, letra A. Letra A, resultado da questão número 2. Beleza? Não esquece de colocar aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Beleza, dando continuidade aqui à nossa resolução, temos mais duas questões aí na sequência, agora a questão número 3 e número 4 do nosso simulado da prova da EA. Separei aí questões da prova de 2019, de 2016 e 2017. Estamos fazendo aí, então, as 8 primeiras questões da prova da especialista de 2017 para você sentir como é que é a realidade da prova. A gente vai ter sempre um simulado aqui, usando as questões anteriores, para que você possa entender como que se comporta a prova da especialista. É uma prova fácil, mas é uma prova que exige que você conheça todos os pontos do conteúdo que está no edital. E aí temos duas questões na sequência. A questão número 3, você está com o PDF aí. Se você não baixou ainda, vai na descrição do vídeo, tem um linkzinho para você baixar o PDF e acompanhar com a gente. Questão número 3 é uma questão de geometria analítica. E ele coloca o seguinte, né? Ele dá os pontos aqui, ó, A e B, a equação da reta, e ele quer saber exatamente o seguinte, a distância do ponto A em relação à reta e a distância do ponto B em relação à reta. E as alternativas vão comparar. Qual distância que é maior? A de A em relação à reta, a da B, de B em relação à reta? As distâncias são iguais? O que é que a gente vai fazer, então? A gente precisa calcular a distância de um ponto a uma reta. E essa formuleirazinha aí você tem que ter na cabeça. Sempre cai na prova de especialista. Como é que eu calculo a distância de um ponto a uma reta? Então, olha só, chega aqui, ó. Distância de um ponto em relação a uma reta qualquer é igual a quê? Bom, é o módulo, né? Porque não existe distância negativa. É o módulo do seguinte, a razão entre a x do ponto P, que você está querendo calcular a distância, mais by do ponto P mais C. O que é isso aqui? Isso aqui é a equação geral. E aqui, olha, se você comparar, ó, ax, o A é 3, by, o B é 4, mais C igual a 0. O C, como não existe, ele é igual a 0. É o que a gente vai substituir aqui daqui a pouquinho. Mas isso é dividido por quem? Isso é dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os coeficientes aqui da reta na sua forma geral. Até parece aqui, ó, o cálculo do módulo de um número complexo. Lembra disso? Já para você fazer o link aí. Então, essa formulazinha aqui você precisa saber. E aí a gente vai calcular, ó, a distância de A em relação à reta R. Vamos lá. Distância de A em relação à reta R vai ser igual a quê? Vamos, então, colocar o seguinte, ó. O A é 3, o x do ponto A é 2, 3 vezes 2, mais o B é 4, e qual é o y? O y é 3, mais C, que é 0. Isso vai ser dividido por quem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 9, mais 4 ao quadrado, que é o valor de B, que dá 16. 9 mais 16 dá 25, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, olha só, 6 mais 12, 18 dividido por 5 é a distância do ponto A em relação à reta R. Agora, vamos calcular aqui, ó, a distância do ponto B em relação à reta R. Mesma fórmula, só vamos mudar aqui os valores agora de x e y, que são 4 e 1. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes 4, que é o x do ponto B, mais 4 vezes 1, que é o y do ponto B, mais C, que é 0. Dividido pela raiz quadrada de 25 novamente, que os valores de A e B não mudam, na mesma reta, né? Da mesma equação da reta. Aqui vai ficar quanto? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 12, 16 dividido por 5, que é a raiz quadrada de 25. Portanto, se a gente for fazer uma comparação da distância do ponto A em relação à reta R e a distância do ponto B em relação à reta R, a gente vai concluir facilmente que a distância de A até R é maior que a distância de B em relação à reta. Onde é que você vai encontrar isso aqui? Alternativa correta, letra A. Questão número 3, letra A é o gabarito correto. Tranquilo? Tem dúvida? Manda aí nos comentários que a gente responde. Questão número 4 é uma questão que ele dá uma equação de segundo grau e olha só o que é que ele pede. A parte real das raízes complexas. Logo, nós já sabemos que não teremos raízes reais. São duas raízes complexas, até porque todo polinômio que tem uma raiz complexa, na verdade, ele sempre tem duas,
Por quê? Tem um número complexo e um conjugado, porque ambos têm o mesmo módulo. Por isso que sempre, as raízes complexas são impares. É 2 raízes, 4, 6, 8 raízes complexas. Nunca você vai ter uma quantidade ímpar de raízes complexas. Guarda isso aí. Então, vamos lá. Se isso aqui vai ter raízes complexas, é porque o delta será negativo. Lembra lá como é que calcula o valor de delta? B ao quadrado menos 4ac. B é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, o coeficiente aqui é 1, e C, que é 13, vezes 13. Qual vai ser o valor de delta aqui? Ó? Menos 4 ao quadrado, base negativa elevada a expoente par, fica positivo. Isso aqui é igual a 16, 16 menos quanto? 4 vezes 13 vai dar 52. Logo, o nosso delta vai dar menos 36. Ou seja, é um quadrado perfeito, porém negativo. Isso aqui, então, vai gerar uma raiz imaginária. Usando a fórmula de Bhaskara, para a gente achar as raízes, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 36, e isso dividido por 2 vezes A, que é 1. Portanto, qual vai ser o valor aqui? Ó? Menos com menos dá mais, 4, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6. Como é negativo, 6 unidades imaginárias, dividido por 2. Logo, teremos aqui 2 raízes complexas. Ó. O valor de x1 vai ser igual a quanto? 4 menos 6i, dividido por 2. E o valor de x2, 4 mais 6i, dividido por 2. Cuidado para não marcar 4 aí se tiver na alternativa. Por quê? Porque você vai dividir tudo isso aqui por 2. Então, qual é o valor da raiz? 2 menos 3i. E o conjugado? 2 mais 3i. O conjugado só é trocar o sinal da parte imaginária. Portanto, temos aqui as 2 raízes. Como ele quer a parte real, qual é a parte real? 2. 2 está na alternativa B de bola. Questão número 4, letra B de bola. Se você tiver dúvida, manda no comentário que a gente te responde. Beleza, se você chegou até aqui, é porque você está gostando da resolução, está curtindo, então aproveita, dá uma pausa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha e também clica no sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, porque outras resoluções, outros simulados a gente vai colocar aqui no canal do YouTube do Professor Kadoka. Se você quiser participar de um curso nosso, saber como é que faz, nós temos aulas online, as aulas são transmitidas ao vivo e elas ficam gravadas lá para você rever quantas vezes você quiser. Quer saber como é que funciona? Vai no Instagram, @profkadoka. Manda um direct que eu te explico, passo os valores, os horários, os dias da semana, como é que funciona para você fazer um curso online com o professor Kadoka e ter sucesso na sua prova, seja ela a prova da ESA, da especialista, da EPICAR, da SPSEX, concurso militar, raciocínio lógico, temos aula para todo tipo de concurso. É matemática para tudo, beleza? Agora vamos lá. Questão número 5 fala o seguinte, olha só, já está aqui no quadro a equação, polinômio do 3º grau. A prova da especialista cai tudo, cai polinômios bastante, toda a prova tem, são 24 questões, então ele consegue cobrar todo o conteúdo programático. Você não precisa se assustar, porque as questões não são difíceis, não são aprofundadas, mas você precisa dominar todo o conteúdo. Teve o conteúdo ali, dominou a teoria, você praticamente resolve a prova toda. Olha só a questão número 5, da especialista 2019 também. Seja a equação polinomial x ao quadrado mais bx, x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais 6x mais 18 igual a 0. Se menos 2 e 3 são suas raízes. Já coloquei aqui, ó. Só olha o detalhe. Sendo que a raiz 3 tem multiplicidade 2. O que é que isso significa? 3 tem multiplicidade 2. Multiplicidade é que tem 2 raízes igual a 3. A raiz 3 tem multiplicidade 2. Então, a raiz 3, ela aparece 2 vezes. São 2 raízes iguais. E, em função disso, ele quer saber qual é o valor do coeficiente B. Esse coeficiente que está aqui no polinômio, ó, o coeficiente de x ao quadrado. Aqui, o que é que você precisa? Você precisa lembrar, tem um insight que para você achar esse coeficiente B, ele vai aparecer lá nas relações de Ra, na soma das raízes, ó. Lembrando que a soma das raízes seria somar, nesse caso aqui, ó, as 3 raízes, x1 mais x2 mais x3, e isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos B sobre A. Olha que legal. Como a gente tem as 3 raízes, a gente consegue fazer a soma facilmente, ó. 3 e 3, 6, somado com menos 2, 4. 4 é igual a quem? Menos B sobre A, e o coeficiente A aqui é igual a 1. Portanto, menos B é igual a 4.
Logo, D vai ser igual a quanto? D vai ser igual a menos 4. Bem tranquilo, né? Gabarito correto, letra D de delícia. Olha aí, D de delícia, questão número 5. Se tiver dúvida, manda no comentário que a gente responde. E já vamos partir para a questão número 6, que também já está no quadro. Se você não baixou aí o seu PDF, vai na descrição aí do vídeo, que tem um link para você baixar o PDF e poder acompanhar tranquilamente aí a resolução da questão. Olha só o que ele coloca na questão número 6, também da prova de 2019. Se x, né, tem esse intervalo aqui, ou seja, x está entre 0 e 90. X é um ângulo agudo, é um ângulo que está no primeiro quadrante. Está aqui, ó, o nosso x, ó, em algum lugar aqui nesse primeiro quadrante. Vamos dizer que o x está por aqui, por exemplo. Aqui vai estar o nosso x. O que mais? O seno de 4x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ele quer saber um dos possíveis valores de x. Quer dizer, então, que x pode assumir mais de um valor? Vamos entender aqui por quê. Trigonometria. Coloquei aqui a nossa circunferência trigonométrica. É uma circunferência que pode dar mais de uma volta, né? Pode dar n voltas, orientada positivamente no sentido anti-horário e negativamente no sentido horário. Coloquei aqui já para você não esquecer. Marquei aqui os pontos, ó, 0, 90, 180, 260, 270 e fechando 360. Os 4 quadrantes. O nosso x está aqui, no primeiro quadrante. Ele quer saber quanto é que vai dar o seno de 4x. Olha só. Seno. O eixo dos senos é o eixo vertical. Então, o eixo dos senos é esse eixo aqui que nos interessa. Esse eixo aqui que nos interessa. O eixo vertical. Lembra do seguinte. Seno, sem sono, em pé. E cosseno, com sono, deitado. Beleza? Pega essa dica aí. Então, temos aqui o nosso seno. Ele está negativo. Logo, nós vamos ter, então, o seno nessa parte aqui do eixo. Ó. Temos o 0. Acima do 0, positivo. Abaixo do 0, negativo. Como o seno está negativo, então o seno vai estar aqui. Logo, quer dizer que 4x vai estar no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Então, nós teremos, ó, 4x aqui, no terceiro, ou 4x aqui, ó, no quarto quadrante. Agora, preste atenção, isso não é em qualquer lugar. Aí é onde vem o grande detalhe dessa questão. Trata-se aqui de uma questão de redução ao primeiro quadrante. Esses pontos que estão ou no terceiro ou no quarto quadrante, eles têm uma relação direta com o valor de x que está no primeiro quadrante. Que relação? Relação de simetria. A simetria aqui, ó, de 4x com x passa aqui pela origem, e a relação aqui, ó, de simetria do x com 4x está aqui, ó, porque está no quarto quadrante e aqui está no terceiro quadrante. Vamos lá. O que é que acontece? Primeiro e terceiro quadrante são ângulos explementares. A diferença entre eles é 180 graus. Significa que para eu chegar aqui, olha, no terceiro quadrante, a partir de x eu somo mais 180. Então, ficou fácil eu achar quem é x aqui no terceiro quadrante. Por quê? Olha só. Nós sabemos que o seno é negativo porque trata-se de uma circunferência trigonométrica. Mas o valor numérico é o mesmo, o módulo, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Então, imagina o seguinte. Seno de x é raiz de 3 sobre 2, porque ele está no primeiro quadrante, é positivo. E por que exatamente raiz de 3 sobre 2? Porque os pontos são simétricos. Então, a distância aqui, ó, se eu projetar, é a mesma distância aqui embaixo se a gente projetar. Só muda o quê? O sinal, mas os módulos são iguais. Então, o seno de x é raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo do primeiro quadrante que o seno dá raiz de 3 sobre 2? X é igual a 60 graus, gente. O seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. Logo, eu já sei que x pode ser 60 graus. Beleza? Aí, olha que legal. Quem vai ser 4x, que está no explemento, está no terceiro quadrante em relação a 60? Vai ser 60 mais 180. Então, 4x aqui, ó, vai ser igual a 60 mais 180, ou seja, 4x igual a 240. Então, x vai ser igual a quanto? 60 graus. Opa, só fizemos confirmar que x é 60 graus. Isso porque está no terceiro quadrante. Beleza? Mas e esse 4x aqui? Vai ser quanto? A partir de 60 graus. Porque pode ser que esteja aqui, porque vai produzir, ó, um seno negativo, mas pode ser também 4x aqui, ó, no quarto quadrante, que também vai produzir um seno negativo. Aqui é o replemento. Ângulos de primeiro e quarto quadrante são replementares. A soma dos dois dá 360. Isso quer dizer
que 4x é o que falta para 360 a partir de 60. Logo, 4x vai ser igual a quanto? 4x vai ser igual a 360 menos 60. 4x vai ser igual a 300 graus. Para isso, então, teremos que x será igual a quanto? X igual a 75 graus. Então, nós temos dois valores possíveis para x. Ou x igual a 60, ou x igual a 75. A questão pede um dos possíveis valores de x. Aí você olha para as alternativas. Letra A, 30, letra B, 45, letra C, 75 graus. Portanto, o gabarito da questão número 6 é 75 graus. Gostou? Já dá o seu like, compartilha. Não entendeu? Manda aí nos comentários que a gente te responde. E continuando a nossa resolução, chegamos aí nas questões 7 e 8. São duas questões também da prova da especialista, né, de 2019, e duas questões que tratam de noções de estatística. Isso mesmo. São duas questões que sempre vão cair na prova. Questão envolvendo algum tipo de medida, né, lá da distribuição de dados, seja moda, mediana. No caso aqui, ele está pedindo apenas a amplitude, não é isso? Qual é a amplitude aí desse rol, dessa distribuição de dados? Então, esse tipo de informação, ele sempre vai pedir na prova da especialista, e também a questãozinha de gráfico, né? Que é muito comum cair para você analisar ou para você também determinar alguma medida. E a questão número 7, se você não baixou aí o PDF para acompanhar, dá um pausezinho e vai aí na descrição do vídeo, clica no link aí e você vai baixar o PDF para poder acompanhar. Mas a tabelinha está aqui no quadro, eu coloquei para facilitar. Na tabela de dados brutos, tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes de uma clínica médica. Organizando os dados desta tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol em quilogramas é igual a quanto? Então, quer dizer que nós temos 15 medidas de massa de 15 clientes. O ideal seria a gente organizar, porque esse é o papel da estatística, você vai coletar os dados e depois você vai organizar, para daí, então, você inferir alguma coisa através das análises, do cálculo de medidas, né? Medidas de tendência central, medidas de dispersão. Nesse caso, ele pede, então, a amplitude do rol. O que é amplitude? É o tamanho, ou seja, a diferença entre o menor e o maior dado, já que eu tenho aqui uma distribuição de dados discretos, que são dados individualizados. Então, se você for fazer isso aí em casa, você vai perceber que o primeiro valor que você vai colocar é 49. E aí, depois do 49, você vai procurar o próximo valor, depois de 49, que vai ser 57, e aí você vai colocando até chegar aonde? Em 91. Como ele quer amplitude, para a gente ser bem objetivo, só é você fazer a diferença, ó, 91 menos 49. Vai dar quanto essa diferença? 42 é a resposta da questão número 7, e o gabarito é letra B de bola. Questão número 7, B de bola. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, manda aí no comentário que a gente te responde. Questão número 8, também da especialista 2019. Ele coloca o seguinte, ó, a média da distribuição representada pelo seguinte histograma. O que é histograma, gente? É esse gráfico de barras, né, formado aqui por retângulos, esse conjunto de retângulos. Eu tenho 4 retângulos aqui. No caso, a base do retângulo vai determinar o valor, ó, o xi, o valor do dado que foi coletado, e, no caso, a altura aqui vai representar o que? A frequência, a quantidade de vezes que esse dado individualizado aparece. Na verdade, aqui eu não tenho dado individualizado, eu tenho aqui dados contínuos, né? Eu tenho faixas, ó. Por exemplo, aqui, isso aqui poderia se aplicar a uma distribuição de idades, né? Pessoas, crianças de 3 a 5 anos, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11. Quantas pessoas na faixa etária de 3 a 5 anos nós teríamos? 4. 6 na faixa etária de 5 a 7. 5 na faixa etária de 7 a 9. E 3 na faixa etária de 9 a 11. Por exemplo, só para você entender mais ou menos o que isso significa. Esse histograma. E aí ele quer a média, ou seja, a idade média, né? No exemplo que eu dei, se considerando isso aqui uma idade. Mas ele falou a média da distribuição representada. Ele não disse o que era. Eu que fiz aí um exemplo qualquer só para você entender melhor. Então, como é que a gente calcula isso aí? Bom, é simples, mas você precisa dominar a técnica. Primeiro, você vai calcular a média de cada faixa dessa daqui, de cada intervalo desse aqui. Então, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. 7, 9, 16 por 2, 8. 9, 11, 18 por 2. 9, 11, 20 por 2, 10. Então, aqui eu tenho os valores médios de cada intervalo. E aí, você vai calcular a média multiplicando isso aqui, né? Já que eu tenho, então,
frequências diferentes, multiplicando pela frequência e dividindo pelo total. Por exemplo, quantos dados eu tenho aqui? Eu tenho 6 mais 4, 10, 15, 18. 18 faixa etárias. Qual vai ser a média aí? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, 4 vezes 4, mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 8, mais 3 vezes 10. Isso aqui vai ser dividido pela quantidade. Qual é a quantidade? É 4 mais 6 mais 5 mais 3. Logo, a nossa média da distribuição de dados vai ser igual a quanto? Vamos somar aqui, ó. 16 mais 36 mais 40 mais 70. 70 mais 40, 110. 110 mais 36, 146. 146. Opa, não. Aqui é 30. Olha, fazendo a multiplicação errada, já somando aqui direto. A cabeça, terrível, né? 30 mais 40, 70. 70 mais 36, 106. 106 mais 16, 122. 122 dividido por quanto? Por 18. Já fizemos essa soma. Esse resultado você não encontra no gabarito, mas você pode perfeitamente simplificar aqui por 2 e aí você vai achar a resposta. 122 dividido por 2, 61. E 18 dividido por 2, 9 é a resposta, então, da nossa questão. E o gabarito, letra D de dado. Questão número 8, letra D de dado. Aproveita, já dá o seu comentário aí, compartilha, dá o seu like. E continuando aqui agora, nós temos a questão número 9, uma questão agora da prova da especialista de 2017. Fizemos 8 questões aí da prova de 2019 e temos agora mais 7 questões da prova de 2017. A primeira questão, uma questão de progressão aritmética aí. Primeira questão, 2017, questão número 9 do nosso simulado. Um assunto que também sempre cai na prova do especialista. Progressão aritmética e progressão geométrica que a gente vai ver mais à frente. Olha só o que ele coloca na questão e aproveitando, se você não baixou o PDF para acompanhar, para, dá uma pausazinha, vai aí no link e baixa o seu PDF. Na descrição do vídeo tem um link para você baixar o PDF. Considere esses 4 valores que eu já coloquei aqui no quadro. X, Y, 3x e 2y. Em PA crescente. Então, isso aqui é uma PA crescente. Se a soma dos extremos, né? Ou seja, os extremos aqui é x e 2y. A soma dos extremos é igual a 20. Já coloquei essa informação aqui, ó. X mais 2y igual a 20. Ele quer saber quem é o terceiro termo. No caso, o terceiro termo aqui é 3x. O que é que a gente vai fazer? Basicamente, 2 coisas. Olha só, se a gente calcular aqui a razão da PA, que é calculada pela diferença dos termos sucessivos, então eu vou pegar o sucessor, por exemplo, 3x menos um antecessor, que é y. Isso aqui tem que ser igual a quem? A y menos x. Isso é o que caracteriza uma progressão aritmética. Disso aqui, a gente vai conseguir encontrar uma relação entre y e x. Porque se eu jogar esse y para lá, ele vai somando, assim como se eu puxar esse x para juntar com 3x, também vem somando. Então, vai ficar assim, ó. 3x mais x é igual a y mais y. Ou seja, 2y igual a 4x. Se 2y é igual a 4x, é porque y é igual a 2x. Sendo isso, eu posso reescrever a minha sequência da seguinte maneira. X, quem é y? Y é 2x. 2x, 3x e 2 vezes 2x. Vai ficar o quê? 4x. Acabou. Olha só. Lembrando que ele quer saber o terceiro termo, quer saber quem é 3x. Mas ele disse que a soma dos extremos, ou seja, x mais 4x, é igual a 20. Então, teremos que 5x é igual a 20. E com isso, x é igual a 20. Dividido por 5, x é igual a 4. Se x é igual a 4, quem é o A3? O A3 é 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 4, ou seja, 12 é a resposta da nossa questão, número 9, e o gabarito correto é letra B de bola. B de bola, questão número 9. Vamos então para a questão número 10 agora, já está aqui no quadro, a questão número 10, uma questão também da prova de 2017, mas agora uma questão de função polinomial de segundo grau, função quadrática. Ele dá a nossa função, ó, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 8x mais 5, diz que P, formado pelas coordenadas A e B, é vértice dessa função. E aí ele quer saber qual é o valor do módulo da soma de A e B, que são as coordenadas do vértice. Ora,
Se isso aqui é uma função quadrática, a gente já sabe bem que o coeficiente a é positivo, é 2, essa parábola ela é voltada para cima, e o vértice é esse ponto aqui, olha, onde a parábola muda de sentido. Que no caso ele chama o ponto aqui de P, de coordenadas A, B. Beleza? Como é que a gente acha, então, os valores de A e B? Bom, o valor de A é o nosso x do vértice, é a abscissa do vértice da parábola, que será sempre, guarda essa dica aí, a média aritmética das raízes. Então, se você tem as raízes, basta você somar e dividir por 2. E aí, dá para a gente lembrar aqui o seguinte, como é que se calcula a soma das raízes? Menos B sobre A. Se o x do vértice é a média aritmética, vai ser essa soma dividida por 2. Logo, o x do vértice vai ser menos B sobre 2 vezes A. E aí, a gente já vai achar, então, agora, o valor do A, que é a abscissa do vértice da parábola. Vai ser quanto isso aqui? Ó? Menos. O B é 8, então menos 8. Dividido por 2 vezes A, que também é 2. 2 vezes 2. Ou seja, menos 8 dividido por 4. Isso nos dá menos 2 como resposta. Beleza? Então, menos 2 é a abscissa do vértice da parábola. A gente precisa achar o B. Quem é B? B é o y do vértice. E para eu achar o y do vértice, eu tenho duas maneiras para fazer isso. Olha só, como é que eu posso achar o y do vértice? Eu posso achar substituindo o valor de x do vértice lá na minha função. Porque se eu tenho o x do vértice, quando eu substituo o x, eu acho o y. Que y eu vou achar? O y do vértice. Então, vai ficar assim, ó, substituindo lá em cima, 2 vezes o x é menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, mais 5. Logo, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, base negativa, elevado a expoente par fica positivo, 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui vai dar 8. 8 vezes menos 2 dá menos 16, mais o 5. Qual vai ser o valor do nosso y vértice substituindo? 8 menos 16 dá menos 8 mais 5, menos 3. Então, acabamos de achar o valor de y vértice substituindo lá na nossa função. A outra maneira é a gente lembrar da formulazinha que o y vértice é menos o valor de delta dividido por 4 vezes A. Também pode ser feito assim, e aí a gente vai ter que lembrar que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar assim, ó, menos, quem é o B? O B é 8, então vai ficar B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 5. Mas tudo isso, no final, vai ser dividido por 4 vezes A, 4 vezes 2. Portanto, qual vai ser o valor do nosso y vértice agora? Olha só, menos quanto? 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Dividido por quanto? 4 vezes 2, 8. Logo, 64 menos 40, 24. Então, menos 24. Quanto é menos 24 dividido por 8? Menos 3 da mesma forma. Então, achamos o valor de A e achamos o valor de B. O A é menos 2 e o B é menos 3. Então, somando isso aqui, vai ficar assim, ó. Módulo de quanto? Módulo de menos 5. Quanto é o módulo de menos 5? É igual a 5. E assim a gente acha, então, a resposta da questão número 10, gabarito letra A. 5, letra A. Beleza? Tem dúvida? Manda aí nos comentários que a gente te responde. Vamos lá, gente. Dando continuidade aqui à nossa resolução do simulado para especialista, a prova dia 30 de maio. Nós temos aí 2 questões para chegar na metade da prova. A prova tem 24 questões, vamos fazer agora 11 a 12, vamos chegar na metade da prova. A questão número 11 também é uma questão que sempre é cobrada na prova da especialista, que é módulo. O conceito de módulo você precisa dominar bem. O que cai mais, mesmo que seja inicialmente uma questão de função, o que pega é a equação modular. Você precisa pelo menos resolver a equação modular e, se possível, estuda também inequação, tá? A gente, em outros simulados, em outras resoluções, a gente vai colocar aqui, mas se liga nisso aí. A questão é o seguinte, seja f de x igual a módulo de x menos 3. Isso aí é uma função, ele fala, seja f de x igual ao módulo de x menos 3 uma função. A soma dos valores de x para os quais a função assume valor 2. Opa, ele está dizendo que essa função aqui, ó, assume valor 2. A partir daí, a gente tem uma equação modular. O que é que você precisa entender? Eu tenho 2 números que o módulo dá 2. Se o número não é nulo, não é zero, sempre você vai ter 2 números que terão o mesmo módulo. O número positivo e o número negativo, né? Os números simétricos têm o mesmo módulo.
Portanto, quais são os dois números que têm um módulo igual a 2? O 2 e o menos 2. Logo, isso que está aqui dentro, que é x menos 3, olha, x menos 3 ou é igual a 2, ou x menos 3 é igual a menos 2. E com isso, a gente encontra dois valores de x resolvendo a equação. Ó. Passa para lá somando, x igual a 5. Ou passa para lá somando, x igual a quanto? Menos 2 mais 3 igual a 1. Então, aqui eu tenho o segundo valor de x. Ele quer a soma dos valores de x. 5 mais 1 igual a 6. É a resposta da questão. Gabarito da questão número 11, letra C. 11, letra C. Beleza? Tem dúvida? Manda no comentário que a gente te responde com o maior prazer. Já a questão número 12 é uma questão de probabilidade, que também tem caído na prova da especialista. Às vezes cai probabilidade e análise combinatória numa mesma questão. E às vezes ele separa. Coloca uma questão de análise combinatória e uma questão só de probabilidade. Essa daí vai usar o conceito básico de eventos complementares. São eventos que se complementam, como o próprio nome já fala. E, consequentemente, a probabilidade de um dos eventos é exatamente o complemento do outro. Isso significa que você vai subtrair de 100% a probabilidade de um. É mais ou menos o seguinte, vamos ler aí a questão que você vai entender. Uma urna contém bolas verdes e azuis, apenas bolas verdes e bolas azuis. Se você tem a probabilidade de achar as verdes, as azuis é só você fazer a diferença em relação ao 100%, porque ou vai sair bola verde ou bola azul, não tem outro evento possível. Então, é isso que ele apresenta aí. Aí ele coloca assim, ó, sabe-se que a probabilidade de retirar uma bola azul é 6/11. Qual é, então, a probabilidade, né, de tirar a bola verde? Vai ser exatamente o complemento. Como ele colocou em fração, então a gente vai colocar aqui, ó, em números, né? 1, que é uma fração, que é o 100%, menos 100/11. Fazendo isso aqui, vai obter o que como resultado? Subtraçãozinha de fração, repete o denominador, 11 vezes 1 dá 11, 11 menos 6, 5/11. É a probabilidade, já que é um evento complementar. Basta fazer a diferença. E o gabarito correto aí é a letra D de dado. Questão número 12, chegando aí na metade do nosso simulado, metade da prova. Vamos lá, que ainda tem mais. Bora embora, pessoal. Continuando aqui a nossa resolução, vem aí a questão 13 agora, uma questão de geometria espacial, uma questão que trata de esfera. E tem um raciocínio lógicozinho aí, para a gente poder fazer também o cálculo aí, para chegar na resposta da questão. Olha só, se você não tem o PDF, pausa aí o vídeo e vai na descrição do vídeo, tem um link para você baixar o PDF e poder acompanhar a resolução de maneira tranquila, tá? Olha só, coloquei aí o seguinte, um escultor irá pintar completamente a superfície de uma esfera de 6 metros de diâmetro, utilizando uma tinta que para essa superfície ela rende 3 metros quadrados por litro. Para essa tarefa, o escultor gastará no mínimo quantos litros de tinta? As informações já estão aqui no quadro. Fiz um esboço ridículo aqui de uma esfera, colocando aqui o centro da esfera e o raio, só para lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio, e para você não cair na pegadinha, porque ele disse que o diâmetro é 6. Outra coisa, ele facilitou muito, ele mandou usar π igual a 3 e não 3,14. Ele disse ainda na questão que gasta 3 metros quadrados para cada litro, né? Então, cada litro consegue pintar 3 metros quadrados de área e quer saber o total de litros para pintar a esfera toda. O que é que a gente precisa? Calcular a área da esfera. Como é que eu calculo a área superficial da esfera? 4πr². É a formuleira que você tem que ter na manga, que tem que estar no teu HD para usar na hora da prova. 4πr². Assim como o volume é 4/3 de πr², mas não vou tratar disso agora. 4πr² é a área superficial da esfera. Vamos calcular a área, lembrando que se o diâmetro é 6, o raio é igual a quanto? O raio é igual a 3, porque o diâmetro são 2 raios. E então vamos chegar na nossa área. 4 vezes 3, que é o valor de π que ele mandou usar, vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Então a área vai ser igual a quanto? 9, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 9. 12 vezes 9, nada mais, nada menos do que 108 metros quadrados. Isso é a área superficial de toda a esfera. Então, se a gente gasta para cada 3 metros quadrados, a gente gasta 1 litro, né? 1 litro dá para 3 metros quadrados. Em 108 metros quadrados, quantos litros a gente vai gastar? Você pode fazer uma regra de 3 da seguinte maneira. 1 litro
1 litro está para 3 metros quadrados, assim como X litros vai estar para 108 metros quadrados. Então, a gente vai achar o total de litros fazendo o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes X igual a 1 vezes 108, que dá 108 mesmo. Qual vai ser o valor de X? 108 dividido por 3, que é igual a quanto? 36 litros. Portanto, a alternativa correta da questão número 13 é a letra C. Letrinha C, gabarito da questão número 13. Beleza? Agora vamos para 14, que já está na tela aí. Outra questão que sempre vai cair na prova da especialista. Se liga, você precisa conhecer as propriedades do logaritmo e, para dominar o logaritmo, você precisa dominar também as propriedades de potenciação. Se você dominar isso aí, você vai resolver tranquilamente a prova da especialista, que com certeza vai ter uma questão de logaritmo no meio das 24 questões. E a questão fala o seguinte, ó, se o log de 2 é aproximadamente 3, o log de 36 é aproximadamente 1,6, ele pede para você determinar quanto é o log de 3. Lembrando que isso aqui tudo é na base 10, beleza? E aí, o que é que a gente faz? Gente, a solução da questão, ela passa por aqui, ó, nesse log de 36. Uma vez que 36 é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. É do trabalho desse 36 que a gente vai conseguir chegar no log de 3. Acompanha aqui na tela. Eu começo fazendo o seguinte. Log de 36 eu vou distribuir em um produto. 36 é 4 vezes 9. Tá? Lembrando que isso aqui é igual a 1,6, o log de 36. Para que eu fiz isso? Para a gente poder trabalhar a primeira propriedade aqui. O log do produto é transformado numa soma de logs. Isso. Então, teremos aqui o log de 4 na base 10, mais o log de 9 na base 10, que é igual a 1,6. E assim a gente começa a chegar onde a gente quer, o log de 3. Por quê? 9 é 3 ao quadrado, assim como 4 é 2 ao quadrado. E esse é o próximo passo. Transformar aqui esse logaritmando em potência. Então, vai ficar o seguinte, ó, log de 2 ao quadrado na base 10, mais o log de 3 ao quadrado na base 10, que é igual a 1,6. Beleza? Qual é o próximo passo? Mais uma propriedade de log. Agora, nós temos a potência de log. Qual é a regrinha aqui? A regrinha é você pegar o expoente do logaritmando e passar para frente multiplicando. Tanto aqui como aqui. É a mesma regra. Logo, isso aqui vai ser igual a quê? 2 vezes o log de 2 na base 10, mais 2 vezes o log de 3 na base 10. Lembrando que isso aqui é igual a 1,6. Aí, agora, a gente já vai para o final. Muito tranquilamente chegar aí na resposta. Olha só. O log de 2, ele não disse que é 0,3? Então, eu vou ter 2 vezes 0,3, que dá quanto? 0,6. Mais 2 vezes o log de 3, que é o que a gente quer achar, na base 10, igual a quanto? 1,6. Gente, o que é que a gente pode fazer aqui agora? Esse 0,6, eu posso puxar ele para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar o quê? 2 vezes o log de 3 igual a quanto? 1,6 menos 0,6 vai dar 1. E aí, finalmente, chegamos no log de 3, que é o que ele pede. O log de 3 vai ser 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Chegando assim na resposta da questão número 14, e o gabarito é letra B de bola. Questão 14, letra B de bola. Beleza? Tem dúvida? Manda no comentário que a gente te responde. Vamos embora, meu povo. Aí, questão número 15, uma questão de geometria plana pura. Como eu sempre falo, precisa estudar geometria plana, ensino fundamental. Cai sempre nas provas da aeronáutica e a especialista não é diferente. Ele quer aí a área da região rachurada. Ele colocou aí, olha, uma figurinha bem interessante, um semicírculo, e inscrito no semicírculo tem um triângulo isósceles. É isso que ele fala. Pega aí a questão, se você não tem o PDF ainda, pausa o vídeo, vai no link e vai na descrição do vídeo, clica no link para baixar o PDF. Ele colocou o seguinte, ó, na figura O é o centro do semicírculo de raio 2. Se A, B e C são pontos do semicírculo, A, B e C são pontos do semicírculo, e vértices do triângulo isósceles. Ele está afirmando que esse triângulo é isósceles. A área rachurada, que é essa área pintada aí, ó, que eu destaquei, é igual a quanto? Manda usar π igual a 3,14, o raio igual a 2. Vamos lá, então? Acompanha aqui no quadro a resolução comigo. Olha só. Se esse triângulo é isósceles, esse ângulo aqui é igual a esse. E detalhe, esse raio aqui, ó,
é perpendicular, beleza? E aí ficou fácil. Por quê? Isso aqui também é 2, isso aqui também é 2, porque aqui é o centro, então também é raio. Logo, eu tenho que AC, que é a base do triângulo, é igual a 4. E esse raio aqui, que é perpendicular, porque trata-se de um triângulo isósceles, então aqui eu tenho bissetriz, mediana e mediatriz, é a altura que também é igual a 2. Então, já tenho a área do triângulo. O que é que eu vou fazer para achar a área rachurada? A gente vai calcular a área do semicírculo e vai retirar o triângulo. Então, a área rachurada vai ser π vezes r ao quadrado, que seria o círculo todo, dividido por 2, que é o semicírculo, menos a área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Aí ficou fácil. Como o raio é igual a 2, π vezes 2 ao quadrado, dividido por 2, menos a base é 4, vezes a altura é 2, tudo isso dividido por 2. Agora é só a gente simplificar e terminar as continhas aqui, ó. 2 com 2, já que é uma multiplicação, a gente pode simplificar. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2 vezes π, que é 3,14. 2 vezes 3,14, menos quanto? Menos 4. Quanto é 2 vezes 3,14? 6,28. Quanto é 6,28 menos 4? 2,28 é a resposta da nossa questão número 15. E a alternativa correta, letra D de bola. Belezinha? Vamos embora? Questão 16. Já estamos agora atingindo 2/3 da prova. Só faltam 8 questões depois dela. Questão 16 é uma questão de progressão geométrica. Como eu falei lá atrás, a gente tem tanto questões de PA como PG na prova da especialista e sempre cai. Ele diz que é uma PG crescente de razão 5, o terceiro termo é 50, quer saber quem é o produto de A1 vezes A4. É isso que ele coloca aí, ó. 4 números estão dispostos de forma tal que constituem uma PG finita. O terceiro termo é igual a 50 e a razão é 5. Desta maneira, o produto de A1 vezes A4 vale quanto? Gente, muito tranquilo se você entender que a minha progressão geométrica ela é formada pela multiplicação de cada termo antecessor pela razão para chegar no termo sucessor. Por exemplo, eu tenho que o terceiro termo é 50. Quem é o quarto termo? O quarto termo vai ser 50 vezes a razão, que é 5. Portanto, se eu entendo isso, olha só como fica bem simples a minha progressão geométrica aqui em questão. 50, né? E aí eu já vou colocar o próximo termo, que vai ser quem? 250 é o meu A4. Que eu peguei 50 vezes 5. Se eu entender dessa forma, que ela é crescente daqui para lá, da esquerda para a direita, voltando ela vai ser decrescente. Então, em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Logo, eu vou achar o A2 igual a quanto? O A2 vai ser 50 dividido por 5, que é igual a 10. E o A1 vai ser 10 dividido por 5, que é igual a 2. Então, a nossa progressão geométrica dos 4 termos vai ser 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50, vezes 5, 250. Temos aí os 4 termos facilmente. Como ele quer o produto de A1 vezes A4, nós vamos multiplicar aqui, então, 2 vezes 250, que é igual a quanto? É igual a 500. Chegando na resposta da questão número 16, gabarito correto, letra C. Questão 16, letra C. Beleza? Vamos lá, galera. Não é abandona, não. Estamos agora no último terço da prova, né? As últimas 8 questões aí, da 17 até a 24, para a gente finalizar a nossa resolução, nosso simulado aí para a prova da especialista, que é próximo dia 30 de maio. Lembrando que em novembro tem prova novamente, e aí você que não está tão preparado, já foca na prova de novembro, tá? Se você quiser participar das nossas aulas, vai lá no Instagram, @profcadoca, manda um direct, que eu te passo todas as informações, valores, dia, como é que você faz para participar das nossas aulas, tá? Lembrando que temos aulas desde o dia 1º de fevereiro. Tem aulas gravadas já para você assistir, e as aulas daqui para frente você pode participar ao vivo. Isso mesmo, a nossa aula é ao vivo, transmitida ao vivo, você pode interagir com a gente na hora, tirando a sua dúvida, fazendo seu comentário. E essa aula transmitida ao vivo, ela é gravada e fica disponível no site professorcadoca.com.br para você acessar quantas vezes você quiser. Beleza? Então, vai lá no @profcadoca, interage com a gente que eu te explico tudo direitinho como é que funciona. E agora, voltando para a nossa resolução, se você ainda não baixou o PDF, vai na descrição do vídeo e vai lá no link para baixar o PDF e você acompanhar com a sua prova do lado e entender melhor o que está acontecendo aqui.
Questão 17 é uma questão que trata de matrizes. Já coloquei aqui as matrizes já no nosso quadro. E uma questão simples, olha só. Ele fala o seguinte, se essas duas matrizes aqui são matrizes opostas, os valores de A, B, X e K são iguais a quanto? Olha, muito simples aqui. Como eu falei, cai tudo nessa prova. Todo o conteúdo programático vai cair. Mas você não tem um nível de complexidade ou de profundidade. Você tem ali um conhecimento raso da teoria, mas precisa dominar isso aí. E aí, o que é que a gente entende? Se as matrizes são opostas, é porque os seus elementos correspondentes são opostos. Ou seja, o A11 é o oposto do A11 da outra matriz. Nesse sentido, a gente acha, então, que B é igual a menos 1, porque o oposto de 1 é menos 1. Fazendo essa mesma comparação, eu tenho o A e o menos 1, que são elementos correspondentes. Estão na primeira linha, segunda coluna. Logo, o valor de A é o oposto de menos 1. E o oposto de menos 1 é igual a 1. Seguindo essa mesma lógica, o elemento X aqui é correspondente com menos 1. Se elas são opostas, o X vai ser o oposto de menos 1, que é igual a 1. E, para finalizar, o 2K é correspondente com 2. Se são correspondentes, são matrizes opostas, esses elementos são opostos. Logo, 2K é o oposto de 2, 2K é igual a menos 2, isso faz com que a gente obtenha K igual a menos 1. E aí, colocando na ordem que ele pede, que ele coloca aí nessa ordem, respectivamente, ó, A igual a 1, B igual a menos 1, X igual a 1 e o K igual a menos 1. Então, qual é a ordem? A ordem é 1, menos 1, 1, menos 1. Esta é a ordem que se apresenta e a alternativa que contém isso aí é a letra C. Questão número 17, letra C. Beleza? Vamos então para a questão 18, que é uma questão de análise combinatória. Uma questão que utiliza aí o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo dos eventos. Olha o que ele coloca na questão 18. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos esses algarismos à nossa disposição. A partir deles, podem ser criados quantos números pares de 4 algarismos distintos? Quantos números pares de 4 algarismos distintos? Já coloquei aqui os algarismos, ó. 1, 2, 3, 4. Temos duas observações. Esses números de 4 algarismos, eles são pares e os algarismos são distintos, são diferentes, não podem ser repetidos. Primeira condição que a gente precisa lembrar. Para que um número seja par, o último algarismo, o algarismo das unidades, esse algarismo aqui, ó, esse algarismo tem que ser par. Ou seja, ele só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas dentro das possibilidades que ele nos deu, nós temos o 2, nós temos o 4 e nós temos o 6. Portanto, nesta posição, nós só temos 3 possibilidades. Aqui só pode estar ou 2, ou 4, ou 6. Então, para garantir isso, a gente tem que colocar aqui essas 3 possibilidades. E os outros agora a gente vai continuar. Lembrando que a gente tem um total de 6 possibilidades, mas eu já utilizei um aqui na posição de unidade. Para qualquer outro desses algarismos, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5, porque das 6 que existem, eu já utilizei uma na posição de unidade. Então, eu posso colocar essas 5 possibilidades aqui, nesse algarismo ou nesse ou nesse, tanto faz a ordem. Agora, para esse algarismo aqui, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 4, porque eu já usei 2 algarismos que eu não posso repetir. E para esse aqui, eu vou ter 3, porque eu já usei 3 algarismos e eu não posso repetir nenhum dos 3 aqui, então eu terei 3 possibilidades. Qual vai ser o total de números, então? É só a gente multiplicar, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 3, 180 números de 4 algarismos. Esses números são pares e os algarismos são diferentes. O gabarito da questão número 18 é a letra C. Beleza? Não entendeu? Pergunta aí, manda aí seu comentário que a gente te responde com o maior prazer. Grande abraço. Vamos lá, continua. Vamos lá, meu povo. Continuando aqui agora, vamos para a questão número 19, uma questão de geometria analítica, mas que também você pode enxergar que é uma função de primeiro grau, ou polinomial do primeiro grau, tá? Estudo da reta, mas é resolvido tranquilamente ali, dominando os conceitos de função polinomial do primeiro grau, coeficiente angular e coeficiente linear. O que é que ele fala aí na questão 19? A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 0, 1 e B, 6, 8, a equação reduzida, gente, é isso aqui, ó, y igual a x mais b, ou seja, a equação da reta. Então, o que é que a gente precisa entender para começar de cara? Olha só, x igual a 1, y igual a 0. Isso é o par ordenado que corta o eixo y. Isso quer dizer, gente, que b é igual a 1. Eu já achei o meu coeficiente linear direto, de cara.
Beleza? É o ponto aonde corta o eixo Y. E onde corta Y, x igual a zero. Se x aqui é igual a zero, então corta y aqui no ponto 1. Esse é o coeficiente linear. Logo, a nossa equação é y igual a x mais 1. De repente, as alternativas já vai te ajudar. Nem sempre isso vai acontecer, mas já vai ajudar. A outra forma de fazer isso aqui é o seguinte. Eu posso substituir aqui os valores, ó. 8 igual a vezes x, que é 6, mais 1. Ou seja, 6a mais 1 é igual a 8. Logo, 6 vezes a vai ser igual a quanto? Esse mais 1 passa para lá subtraindo. 8 menos 1, 7. Coeficiente angular igual a 7 sextos. Essa é uma maneira de fazer. Porém, a gente já viu hoje aqui que o A também é calculado pela razão do ΔY sobre o ΔX, que sai rapidinho também. Ó. Então, como é que vai ficar isso aqui? ΔY, eu tenho aqui, ó, o y igual a 8 e y igual a 1. Então, eu faço 8 menos 1. E o ΔX? X igual a 6, x igual a 0. 6 menos 0. Ou seja, 7 sextos. E aí, a gente monta a nossa equação. Ó, agora, não é AX, o A é quanto? 7 sextos. 7 sextos de x mais B, que é igual a 1. Essa é a nossa equação reduzida. E o gabarito que está aí na questão seria a letra C. Questão 19, letra C. Beleza? Vamos agora para a questão número 20, que também é uma questão de geometria analítica, onde ele vai falar novamente. Gente, isso sempre cai. Já fizemos uma questão, né? E agora tem outra aqui tratando de distância do ponto à reta. Lembra aí da equação que a gente já colocou? Ó? Distância de um ponto a uma reta é igual ao módulo de quem? O módulo da razão da equação geral que ele colocou aqui, ó. AX, o A é 2, mais BY, o B é menos 3, e o C aqui é 5. Na nossa primeira equação que a gente resolveu, o C era igual a 0. Então, aqui vai ficar assim, ó. O X é um X do ponto P, que no caso é 5, mais B vezes Y do ponto P, é a equação geral que eu estou colocando aqui, ó. Mais C. Você só tem que ter cuidado que aqui você vai colocar os valores de X e Y do ponto que ele quer saber a distância. E isso é dividido por quem? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B. Então, com essa formuleira aqui em mente, você vai resolver a questão tranquilamente, ó. Vamos lá. Módulo de quem? O A é 2 e o B é menos 3. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 4 mais 9, 13. Raiz quadrada de 13. Então, o denominador aqui, ó, raiz quadrada de 13. E aqui em cima, como é que vai ficar? O A é quanto? 2. Vezes o X é 5. Agora o B é menos 3. Então, já vou lá colocar aqui o 3, ó, menos 3. O Y é 6, mais o C, que é 5. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 10 menos 3 vezes 6, 18, mais 5. 10 menos 18 vai dar menos 8, mais 5 vai ficar o quê? Menos 3. Como está em módulo, 3 sobre 13. No gabarito não está assim, 3 sobre 13, mas essa já é a distância, já é a resposta. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Ensino fundamental básico, álgebra elementar. Eu vou racionalizar o denominador. Então, olha só, se você tem dificuldade nisso aqui, manda um direct lá no @profcadoca. Nós temos aula na segunda-feira à noite de matemática do ensino fundamental. A galera que vai fazer prova para EPICAR serve para você também que vai fazer especialista. Lá tem um módulo de geometria plana e tem um módulo de álgebra e aritmética. A gente aprende isso lá. Então, manda uma mensagem lá no direct do @profcadoca, que a gente passa para você os valores, os dias da semana, como é que funciona. As aulas são transmitidas ao vivo e ainda ficam gravadas para você rever quantas vezes você quiser. Então, olha só, raiz de 13 vezes raiz de 13, da raiz de 13 ao quadrado, que vai cortar vai virar o 13. E em cima, 3 vezes a raiz de 13, que não dá para fazer nada. É assim que você vai encontrar no gabarito. A resposta é letra D de dado. Questão número 20, letra D de dado. Maravilha? Não entendeu? Manda aí nos comentários que a gente te responde. Bora, meu povo, porque rapadura é doce, mas não é mole, hein? Vamos lá, endurece um pouco aí. Questão número 21, especialista 2016, fala o seguinte, ó. Sabe-se que a hipotenusa de um triângulo retângulo tem 5 raiz de 5 centímetros de comprimento. Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. 5 raiz de 5, já coloquei aqui na figura. E ele diz mais. E a soma dos catetos é igual a 15. Os catetos eu chamei de x e y, a soma dos catetos é igual a 15. As medidas em centímetros dos catetos, qual é a medida dos catetos? Questão
número 21, a questão de geometria plana básica, teorema de Pitágoras, geometria plana, ensino fundamental. Aquilo que eu falei, você precisa dominar toda a matemática para passar na prova da especialista. Não é uma prova complexa, mas é uma prova que exige conhecimento de toda a matéria. Vamos lá, então. O que é que a gente faz para resolver isso aqui? Usa o teorema de Pitágoras, ou a quinta relação do teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos, que é a mesma coisa que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 vezes a raiz de 5 também ao quadrado. Conclusão, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a quanto, meu povo? 5 ao quadrado, 25. E a raiz de 5 ao quadrado? Corta a raiz, vai virar o quê? Vai virar 5. Então, 25 vezes 5. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 125. Beleza? Primeira informação é o que a gente tem até aqui. Guarde essa informação que a gente quer saber quem é x e y. Agora, olha só. Como é que eu vou achar x e y? Eu posso fazer o seguinte, o caminho mais doloroso. Eu isolaria aqui o valor de y, por exemplo, y é igual a 15 menos x, e substituo aqui, vai dar uma equação de segundo grau, vou resolver a equação e vou achar os valores de x, e, consequentemente, vou achar o valor de y. Porém, dá para a gente trabalhar isso aqui de uma maneira um pouco mais tranquila, que é o seguinte: se eu levar esses dois membros aqui ao quadrado, o que é que eu vou obter com isso? Nós vamos obter aqui, ó, o produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Álgebra elementar do ensino fundamental. Mais uma vez, eu te convido a fazer matemática do ensino fundamental. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso que a gente vai obter do lado de cá. Quadrado da soma de dois termos. É um trinômio do segundo grau. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 15 ao quadrado, que 15 vezes 15 dá 225. Beleza? Agora, olha que legal. Você concorda que x mais y, você sabe quem é? Sabe sim. Ou melhor, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? 125. Então, a gente pode fazer uma substituição, gente. O 2x mais y a gente não sabe quem é. Deixa ele quieto aqui. Mas o x ao quadrado mais y ao quadrado é 125. Isso é igual a quanto? 225. Olha que legal. Esse mais 125 passa para lá subtraindo. 2 vezes x vezes y é igual a quanto? 100. Por que 100? 225 menos 125 dá 100. Ou seja, x vezes y vai ser igual a, o 2 está multiplicando, passa dividindo, x vezes y é igual a 50. Beleza? O que é que a gente tem agora? A gente tem dois números que o produto dá 50. E dois números que a soma dá 15. Não esqueça que ele falou lá no início que a soma dos catetos é igual a 15. Isso aqui a gente não pode perder de vista. Quais são os dois números que a soma dá 15 e o produto dá 50? Isso mesmo, 5 e 10. 5 e 10. Afinal de contas, 5 mais 10 dá 15, a soma dá 15. E o produto, 5 vezes 10, 50. Logo, 5 e 10 são os catetos e a alternativa correta da questão é letra D de dado. Letra D, questão número 21. Maravilha? Vamos aproveitar aqui o embalo e vamos partir para a questão número 22, que já está aqui do outro lado. Uma questão que trata de ângulos na circunferência, geometria plana. Mais uma vez, eu te convido a participar das nossas aulas. E olha o que ele fala aí na questão. Duas cordas se cruzam num ponto distinto no centro. Ele está dizendo que esse ponto aqui onde elas se cruzam é distinto desse ponto aqui, ó. Aqui é o centro da circunferência. Não é no centro. Por que ele falou isso? Porque se elas se cruzassem no centro, esse ângulo aqui era um ângulo central e o valor de x era igual a 60. Não é isso, então ele deixou bem claro. Elas se cruzam num ponto fora do centro. Esse ângulo é chamado de excêntrico, porque ele é fora do centro. E ele vai dizer isso na continuação, abaixo da figura. Ó. A partir do conceito do ângulo excêntrico interior, ou seja, um ângulo que tem um centro, o centro aqui na origem do ângulo fora do centro, a partir desse conceito, a medida do arco x, que é esse arco bem aqui, ó, esse arco x é igual a quanto? Quer saber qual é o valor de x? Então, você precisa saber que o ângulo excêntrico é a semissoma dos dois arcos que ele forma. Porque essas duas cordas, ó, formam esse arco do lado de cá, mas também forma esse outro arco do outro lado. Logo, esse ângulo aqui, ó, é a semissoma. Significa o seguinte, ó, 50 mais x sobre 2, semissoma, vai ser igual ao ângulo excêntrico, que é 60 graus.
E aí, para achar o valor de x, basta fazer o quê? Ó? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Multiplicação cruzada. E aí teremos o seguinte, pessoal. 50 mais x é igual a 2 vezes 60, que é 120 graus. Qual é o valor do x? Jogo 50 para o outro lado, subtraindo. 120 menos 50 é igual a 70 graus. É a resposta da questão 22. E o gabarito é a letra B de bola. Questão 22, letra B de bola. Não entendeu? Manda seu comentário para a gente poder te explicar. E aí, meu povo, continuando aqui a nossa resolução, já na reta final, questão 23, mais uma questão de polinômio, mais uma questão muito básica. Essa regrinha aí você aprende lá no ensino fundamental. O que é um termo algébrico, como é que eu calculo o grau de um termo algébrico e, consequentemente, como é que eu calculo o grau de um polinômio. O que é o grau de um polinômio? É isso que a questão 23 está cobrando do candidato. Preste atenção aí. Dado o polinômio que já está aqui no quadro, um polinômio de terceiro grau completo, tem 4 termos certinho aí, ó, ax ao cubo mais 2a mais b vezes x ao quadrado, mais 6x menos d, mais d menos 4. E aí ele fala assim, ó, os valores de a e b, ele quer saber qual é o valor de a e b, para quê? Para que o polinômio seja de segundo grau. Opa, esse polinômio aqui tem que ser de segundo grau. Como é que eu calculo o grau de um polinômio? O polinômio é formado por termos algébricos, por monômios, e cada monômio tem um grau. E o que é o grau de um monômio? O expoente da parte literal. Então, olha só, o expoente aqui é 3. Monômio ou termo algébrico de grau 3. Grau 2. Aqui eu tenho grau 1. E esse termo independente aqui tem um grau 0, que é o termo independente. Ele quer que esse polinômio tenha grau 2. Como é que eu calculo o grau de um polinômio, então? Eu pego todos os monômios, ou todos os termos, e comparo. O que tem o maior grau vai determinar o grau do polinômio. Então, do jeito que está aqui, esse polinômio é de grau 3. Por quê? Porque o maior expoente que está aparecendo aqui é 3. Mas ele quer que seja do segundo grau. O que é que a gente faz, então? Eu preciso eliminar isso aqui. E para eliminar isso aqui, eu elimino no seu coeficiente. Ó. Se o número que vai multiplicar x ao cubo for igual a 0, então, já estou começando a resolver a questão. O valor de a eu já sei. O a tem que ser igual a 0 para que esse termo deixe de existir. E qual vai ser o maior grau? Ele deixa de existir. Vai ser o grau 2. Então, ele vai ser do segundo grau. Então, o a tem que ser igual a 0. Já sabemos disso. Agora, por outro lado, para que isso aqui seja de grau 2, isso aqui tem que existir. E para que isso aqui exista, o coeficiente 2a mais b tem que ser diferente de 0. Porque se for igual a 0, também vai eliminar e deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. Ele quer que seja do segundo grau. Mas a gente já sabe que o a é 0. Se o a é 0, isso aqui não existe. Por quê? 2 vezes 0 dá 0, é elemento neutro. Conclusão, b tem que ser diferente de 0. Matou a questão. A igual a 0, b diferente de 0. Alternativa correta, letra C. Maravilha? Bem fácil, né? Deixe seu comentário aí se você não entendeu, que a gente te responde. Meu amigo, se você chegou até aqui é porque você está focado, você vai fazer a prova da especialista dia 30 de maio. Nós vamos finalizar a nossa resolução convidando você a participar das nossas aulas para que você tenha êxito se a sua dificuldade é em matemática. Apesar de a prova de matemática da especialista não ser uma prova tão difícil. Mas se você vai fazer ESA, você que vai fazer SPSEX, também pode participar dos nossos cursos. Você que vai fazer EPICAR. A gente tem aula de matemática toda segunda, terça e quarta à noite. Quer saber mais? Vai lá no @profcadoca, no Instagram, @profcadoca, lá no direct, e interage com a gente. Eu vou te explicar como é que faz para você participar. Os dias da semana, os horários e os valores. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai finalizar a nossa questão 24. Foram 9 questões da prova 2016, né? Coloquei nesse simulado aí 3 provas, a prova de 17, a prova de 16 e a prova de 19. Foram 8 questões de 2019, 7 questões de 2017 e 9 questões de 2016. Trabalhamos aí todo o conteúdo que cai praticamente na prova de matemática aí com essas 24 questões, que é assim a prova da especialista. Mas vamos lá. Se você não quiser participar dos nossos cursos, não precisa, mas se inscreve aí no nosso canal, compartilha com os amigos que estão estudando, deixa o seu comentário, deixa a sua mensagem, o que é que a gente pode melhorar, que vai ser de grande satisfação. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, a questão 24 é uma questão de trigonometria. Ele pede aí o cosseno de 735. Simples assim. Bom, a circunferência trigonométrica, a gente já falou aqui, ela não se limita a 360 graus. Ela pode dar várias voltas.
Cada volta tem 360 graus. Ela pode dar 2, 3, 4, 5, 10 milhões de voltas, e aí você vai multiplicando as voltas por 360 graus. Se ele está falando de 735, é porque nós temos aqui mais de uma volta trigonométrica. E aí é o seguinte, ó, vou construir aqui a nossa circunferência trigonométrica. Já falamos que ela é orientada positivamente no sentido anti-horário. E se a gente sair aqui do zero, cada vez que a gente passa por ele, a gente dá uma volta de 360 graus. Se a gente deu 735 graus aqui de volta, quantas voltas completas a gente deu? Então, para a gente chegar nesse número, a gente vai dividir o 735 por 360 graus, para saber quantas voltas completas a gente deu e se sobrou algum ângulo. E esse ângulo que vai sobrar, a gente chama de primeira determinação positiva. Beleza? Olha só. 735 dividido por 2, por 360, dá exatamente 2. Porque 2 vezes 360 dá 720. O que vai restar ainda aqui, olha, 15 graus, se eu fizer aqui a diferença. 15 graus, tá? Então, aqui nós temos 2 voltas completas e sobra ainda 15 graus. Significa que nós vamos sair do zero, vai dar uma volta, 320, 2 voltas, 360, e ainda vai andar mais quanto? 15 graus. Então, significa o seguinte, que 735 graus e 15 graus são chamados de arcos côngruos. Por que são chamados de côngruos e não de congruentes? Porque congruentes são iguais. Esses ângulos não são iguais. 735 não é igual a 15. Mas o que é que eles têm em comum? Ou o que é que eles têm de igual? Eles têm de igual o ponto de extremidade. A extremidade do arco. O 735, ele tem o mesmo ponto extremo, ele para no mesmo lugar que o 735. E por que isso é importante? Porque a nossa conclusão é que eu não sei quanto é o cosseno de 735, mas eu sei que ele é igual ao cosseno de quanto? De 15 graus, haja vista que eles param no mesmo lugar. Porque como é que eu acho o cosseno? A gente vai pegar esse ponto aqui, essa extremidade, e vai projetar no eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Ó. Esse eixo aqui, ó, horizontal, é o eixo dos cossenos. Se eu projetar isso aqui, ó, eu vou achar esse pedacinho aqui, esse segmento, que determina exatamente o cosseno de 15, que também é o cosseno de 735. Então, isso aqui é o cosseno de 735. Primeira coisa, a gente já sabe que o cosseno é positivo, ó, porque aqui eu tenho zero, a esquerda do zero é negativo, a direita é positivo. Então, é positivo. E o cosseno dele é exatamente igual ao cosseno de 15. Beleza? Aqui a gente vai entrar agora em outro ponto. 15 não é um daqueles 3 arcos notáveis. Quais são os 3 arcos notáveis? 30, 45 e 60. Não tem naquela tabelinha bisurada. Como é que eu acho, então, o cosseno de 15? Eu acho através das relações de soma e diferença de arcos. Soma e diferença de arcos, que eu já coloquei aqui de lado para a gente poder utilizar aqui na nossa questão. Porque o cosseno de 15 eu vou achar através da diferença de 60 menos 45 ou 45 menos 30, tanto faz, que os dois casos vai dar 15 a diferença. Eu vou usar 45 e 30, que são ambos aqui menores, né, mais tranquilos aí de trabalhar. Mas poderia ser 60 menos 45, que ia dar 15 do mesmo jeito. Beleza? Então, o cosseno de 15 é igual ao cosseno de 45 menos 30. Não é cosseno de 45 menos o cosseno de 30. Não é isso. É cosseno de 45 menos 30 que dá 15. Só que isso aqui, como é que é calculado? Através dessas relações, ó. Você precisa guardar isso aqui na sua mente, no seu HD, assim como os produtos notáveis. E aí, ó, eu tenho seno, pode ser seno de A mais B, seno da soma, pode ser seno de A menos B, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. Nesse caso aqui, para resolver a questão 24, a gente vai usar essa quarta relação aqui, ó, o cosseno da diferença. Mas perceba que eu já coloquei aqui, olha, tanto o seno da soma como o seno da diferença são os mesmos valores aqui, ó. No cosseno também, ó, cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, cosseno A, cosseno B, ó, seno... O que é que vai mudar? O sinal, que é isso que a gente vai tentar passar aqui para vocês, alguma técnica para você memorizar. Aqui, existe uma mnemônica que é muito utilizada aí, você já deve ter ouvido falar, que para eu lembrar disso aqui na hora da prova, eu posso fazer o seguinte, lembrar daquele velho poema lá, eu esqueço o nome do poema, mas o que importa é o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Percebe que rima? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E aqui você vai ter a mesma coisa, seno A, cosseno B, cosseno A.
tanto para a soma como para a diferença, o seno da soma e o seno da diferença. O que é que você precisa saber? Na soma, você mantém soma. Na diferença, você mantém diferença. Beleza? Tranquilo? Agora, tem que ter cuidado para não confundir com o cosseno, porque o cosseno é o seguinte, ó, você percebe que mistura ó, seno, cosseno, e o sinal mantém. Você troca, faz o trocadilho das razões trigonométricas, seno com cosseno, mas o seno você mantém o sinal. Quando é mais, quando é menos. No cosseno é o contrário. Você não mistura as razões, você mantém cosseno vezes cosseno. Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Só que a pegadinha está aqui, ó. Quando é mais, aqui vira menos. Quando é menos, aqui vira mais. Logo, o cosseno de 45 menos 30 é essa relação aqui, ó. Cosseno de 45 menos 30 vai ser igual a quê? Vai ser igual ao cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Só que aqui é menos, aí vira mais, ó. Mais seno de 45 vezes o seno de 30. E isso vai ser igual a quanto? Agora é só a gente lembrar daquela razão trigonométrica. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz quadrada de todo mundo, divide todo mundo por 2. Você vai achar lá que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 é 1 sobre 2. Meio. Resultado, raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4. E para finalizar a nossa resposta final, denominadores iguais, a gente repete o denominador que é igual e soma os numeradores. Como raiz de 6 e raiz de 2 não são radicais semelhantes, a gente não pode somar. E o resultado fica desse jeito. Ó. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O gabarito correto é a letra C. Questão 24, letra C. E aqui a gente finaliza a nossa resolução. Se você não pegou, vai lá na descrição e baixa. Tem um linkzinho para você baixar o PDF, para você tentar fazer novamente e acompanhar. Qualquer dúvida, qualquer comentário vai ser muito bem-vindo e seja construtivo. Se inscreve no canal, dá o seu like, marca lá o sininho de notificação para você não perder, porque ainda virão muitas resoluções. Ainda essa semana vai ter aí 2 vídeos só tratando de triângulo, relação métrica e relação trigonométrica no triângulo retângulo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!